Boa noite, gente. Vamos iniciar aí mais uma live nossa da Pastoral do Empreendedor. Vamos chegando aí, todo mundo chegando na live para a gente poder iniciar o nosso trabalho de hoje. Espero que estejam todos bem. Essa é mais uma iniciativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima com a Pastoral do Empreendedor, onde todas as segundas-feiras nós vamos estar trazendo um convidado para conversar com a gente, para bater um papo, para que a gente possa juntos entender um pouco tudo isso que está acontecendo, buscar algumas soluções, tirar dúvidas, não é? Ter um entendimento aí geral de tudo que se passa nos nossos negócios. Vamos dar mais um tempinho para estar esperando chegar o restante do pessoal, dar as 18 horas para a gente poder iniciar. Logo após a nossa live, nós temos a programação do nosso trezenário online, com a hora santa que começa pontualmente às 19 horas. E assim que a gente terminar, todo mundo já se conecta na hora santa, que vai ser transmitido pelas redes sociais da nossa paróquia também. Então a gente está chamando aí o nosso convidado já. Vamos lá. Boa noite, Anderson. Tudo bom? Boa noite a todos. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo. Tá me escutando bem? O som tá ótimo. Pessoal, vocês estão escutando bem o Anderson? Estão me escutando bem? Tá tudo certinho? O pessoal tá respondendo aí, tá tudo certinho. Muito bem. Anderson é o nosso convidado hoje da noite. Talvez alguns de vocês não tenham visto no anúncio, mas Anderson, ele não é. A gente, essa noite, trouxe uma pessoa de fora da Bahia para poder contextualizar um pouco mais e trazer um pouco mais de propriedade sobre essa condição de empreendedorismo, não é? De empreendedor, da situação atual, não é? De tudo que está se passando nesse momento do empreendedorismo nosso aqui. Antes de darmos o pontapé inicial, Anderson e todos que estão acompanhando, vamos abençoar essa noite, não é? Pedir que estejamos todos aí sobre a luz do Divino Espírito Santo, não é? Clamando pela Trindade Santa. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E todos que estão nos acompanhando, vamos rezar uma Ave Maria, para que juntos, tudo que for conversado, tudo que for detalhado, tudo que for apreciado, tudo que for colocado, seja para o bem maior, que é a divulgação e o seguimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ok? Muito bem. 18 horas em ponto. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença do Anderson e falar um pouco da apresentação dele. Deixa eu só pegar aqui o material para poder estar passando para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Espera aí, hein, gente? Rapidinho aqui. Tem aí, Tamara, rapidinho. Aqui. Bom, só para apresentar Anderson, como ele não é do convívio nosso, então o currículo de Anderson começa assim: esposo de Patrícia Carneiro, pai de Arthur Fernandes e Ana Flor, mestrado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco,
pós-graduado em Contabilidade e Controladoria pela UFPE, pós-graduado em Controladoria para Novos Empreendedores da UFPE, graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Vale do Ipojuca e docente da Universidade de Pernambuco, UPE, nos cursos de graduação em Administração e Direito, docente e dos programas de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Financeira, Gestão de Negócio, Gestão Tributária, Auditoria e Controladoria. Fundador da AF Consultoria há 5 anos. Além de tudo isso, filho de José Severino dos Santos, filho de Dona Maria dos Prazeres Araújo dos Santos, que, por providência divina, são meus pais, e Anderson é meu irmão amado e querido, direto de Caruaru, do Agreste Pernambucano, para falar com todos nós. Muito bem. Além de tudo isso, o currículo de Anderson traz uma coisa interessante, que é a condição de ser um cristão em formação. E sendo cristão em formação, Anderson, eu queria começar por aí esse bate-papo. O que isso quer dizer, não é, nesse cenário, não é, no tema da nossa live de hoje, que são os desafios dos empresários nos tempos atuais? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite aí, né, de Andrei pela Pastoral dos Empreendedores aí da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Stella Maris. É um prazer. Na verdade, quando você me convidou para participar dessa live, você me pediu um currículo e geralmente foi todo esse currículo que eu mandei, mas o momento que a gente está passando, eu avalio que seja um momento de construção. Tudo que a gente fez, tudo que a gente estudou, ele está sendo colocado mais do que nunca à prova. E, de fato, essa necessidade cada vez mais do divino nessa situação me chamou a atenção e a condição de uma alta apresentação de como cristão em construção. Porque tudo é muito novo para a gente, né? Todas as situações são muito novas para a gente. E tudo que a gente já implantou nas empresas, tudo que a gente já estudou, ele precisa de fato ser reapresentado e reestruturado. E por que cristão em construção? Porque a ciência ela não foi suficiente. A ciência, no meu caso, quando a gente fala quando você bota aí o fundador da AF Controladoria, a gente tem a AF Controladoria, ela nasce com essa proposta de suportar os empreendedores, principalmente na tomada de decisão. E esse cenário hoje, ele tem um desafio enorme, principalmente quais decisões que nós iremos tomar. E se fôssemos aplicar todos os protocolos que a ciência nos apresenta, todas as empresas estariam fechadas hoje. Porque não existe circulação econômica, praticamente caiu muito, né? Todo o movimento econômico que a gente está vendo aí não é novidade para ninguém. E isso me chamou a atenção pela necessidade de colocar o divino nesse contexto, né? Por isso, cristão em construção. Porque a base dessa construção, né, a gente, além de todo o bate-papo que a gente vai fazer, a parte técnica, eu trouxe os 7 dons do Espírito Santo para poder me suportar neste momento. Porque como a gente dá suporte às empresas vieram buscar, entendem que a gente teria que como dar um suporte ao novo, e de fato, se eu fosse entrar em desespero também com essa situação, talvez eu colocasse todos os nossos clientes numa situação muito mais difícil do que já estão. Então, de fato, quando eu falo cristão em construção, porque eu tive que reconstruir todas as minhas bases, e o principal alicerce disso que eu encontrei foi através dos 7 dons do Espírito Santo, que a gente tanto evoca, né, nas situações tão difíceis, nas situações boas, a gente consegue ter tanta explicação a partir deles. Né? Foi mais ou menos isso por isso que eu coloquei essa expressão cristão em construção. Né? Não sei se ficou claro aí. Ficou. E o que é que estimula essa construção? Né? Porque na primeira quinzena de abril, parece que o mundo ia se acabar, né? Principalmente aqui
na nossa região, onde foi decretado a quarentena, muitos estabelecimentos fecharam. E o que fazer com contas a pagar, o que fazer com os empregados, o que fazer com o dia a dia das empresas. Então, daí, primeiramente, a gente trouxe essa tomada de decisão com uma perspectiva contingencial. Quais são as ameaças e quais são as oportunidades que nós temos para atravessar esse momento, não é? Então, a partir disso, foi novamente trazido de a gente estar buscando mais informações sobre o negócio, conhecer as nossas restrições. E dessas restrições, a gente foi buscar na legitimidade, ou seja, o governo, semana passada a gente teve uma live, né, sobre a MP 936, que fala sobre a questão do apoio do governo, as questões trabalhistas, né? Então, uma das partes legais que a gente trabalhou muito forte foi justamente isso com os nossos clientes. Então, você vê que do que a ciência prega, através da contingência, ameaças e oportunidades, das restrições e da legitimidade, a gente foi buscar inspiração para poder trabalhar tudo isso dentro dos nossos clientes. E, graças a Deus e graças ao nosso discernimento, a gente está conseguindo atravessar todo esse momento muito difícil para todos nós. Então, quando você estimula um tema, o empreendedor e seus desafios atuais, eu acredito que o primeiro desafio, Andrei, é a questão comportamental do empreendedor. O empreendedor ele não pode entrar em parafuso, porque se ele tem empregados, todos os colaboradores vão entrar em crise. Se ele tem fornecedores, todos os fornecedores vão entrar em crise. Então, a gente precisa ter o discernimento nesse momento, a segurança de como lidar com a crise. Foi muito isso que eu trabalhei com os nossos clientes e parceiros aqui na região. Uma coisa muito interessante, quanto mais a gente negociava, quanto mais a gente trabalhava dentro da empresa, a segurança aos nossos empregos, honrar os financiamentos, pagamentos, os fornecedores também iam nos dando cobertura para isso, prorrogação, diminuição do valor do contrato, retirada de juros e multa. Então, foi uma coisa muito, muito interessante, porque quando você busca o bem do próximo dentro da empresa, é impressionante como isso replica do ambiente externo para o ambiente interno. Então, nesse contexto dos principais desafios hoje dos empreendedores, primeiro é você buscar fazer o bem. Eu acho que foi isso que nós trabalhamos, tivemos esse bate-papo através das atitudes comportamentais dos nossos clientes. A partir disso, a gente trouxe uma relação de causa e efeito muito positiva com o ambiente externo. Então, eu acho que isso minimizou bastante esse trauma que a maioria das empresas, principalmente aqui na região, onde a gente atua, que é o Agreste Pernambucano, de Recife até Pesqueira, né? Então, assim, a gente teve essa cobertura, né, de buscar sempre o melhor, a melhor situação para o nosso empregado, ser verdadeiro com o fornecedor, ser verdadeiro com os prestadores de serviço, não querer ganhar vantagem em cima da crise. Isso foi uma das grandes virtudes que nós buscamos, né, nessa situação, né? Não adianta querer ganhar dinheiro em cima do outro na crise. Não adianta querer burlar a legislação trabalhista para que o governo vai pagar e você bota o funcionário para trabalhar de forma clandestina e para você pagar menos ao cara, fazer um acordo, olha, o governo vai te pagar uma parte e tu fica aqui. Não, isso aí a gente não aprovou, e a maioria dos nossos clientes, grande maioria, a gente não teve essa postura. Então, fazer o bem, aplicar legitimidade na relação com os nossos colaboradores, fornecedores e prestadores de serviço, trouxe, de fato, uma onda positiva do ambiente externo para o ambiente interno. E aí você diminui bastante a questão das ameaças perante, né, todo esse ambiente externo, porque tudo é ameaça. Todo mundo vai fechar, todo mundo vai falir, todo mundo vai ser demitido sem receber R$ 1 de indenização. Então foi criada uma certa realidade que quem entrou em desespero, de fato, vendeu o desespero e está colhendo o desespero.
Eu acho que a grande sacada é essa quando você fala ao empreendedor e seus desafios atuais. Quem vendeu desespero está colhendo desespero. Quem trabalhou solução está colhendo solução. O que eu queria até contribuir, Anderson, para esse momento é entender que quando a gente fala dessa questão comportamental do empreendedor, né, a gente começa também a separar um pouco o joio do trigo. Né? O empreendedor, ele é conhecido pela capacidade visionária, pela situação intuitiva de ver as coisas e por esse ímpeto, né, de não estar numa zona de conforto e ir sempre à frente. Muitas vezes esse cenário é confundido com questões muito mais relacionadas ao aspecto de um indivíduo que de repente tenha uma capacidade, até eu digo assim, meio que mecânica, mesmo comportamental, de estar à frente, tirando vantagem de tudo. Então, o empreendedor, ele também tem esse lado comportamental, como você muito bem colocou, do aspecto moral e do aspecto de entender os momentos pelo qual o seu negócio vem passando. E você vem criando esse discernimento e ajudando a gente também a entender que existe o momento do empreendedor ter coerência na sua parte comportamental. E entender que a crise é sinal de oportunidade, sim. Mas tirar vantagem é diferente de usar a vantagem da crise. Não é? Só para que a gente possa ter um pouco desse entendimento também, não é isso? Muito bem. Isso. Então, só fazendo uma ponte, né, com a questão do credo, independente dos credos, né, que a gente tem que levar isso também. Nós temos clientes de diversos credos e a gente precisa respeitar isso e você não pode impor a sua fé ao comportamento do seu cliente enquanto empreendedor. Mas o fato de fazer o bem ao próximo, independente de credo, acredito que seja uma grande virtude. É uma grande virtude. Então, quando a gente fala nessa questão, você colocou muito bem, essa questão de não tirar vantagem em cima de uma crise, né, que instalada, mas a saber aproveitar as oportunidades foi muito bem colocado por você, e trazer esse comportamento coerente, esse comportamento, me faz lembrar um trecho do que a gente vai lá no direito e traz para a controladoria uma coisa chamada teoria da legitimidade. É impressionante quando a empresa ela tem coerência no seu modelo de decisão, como isso respinga no cliente, nos fornecedores, nos prestadores de serviço. E isso é uma via de mão dupla. A sinceridade com os empregados, isso é bastante virtuoso, podemos falar assim. Dizer a verdade, dizer a coerência do caixa da empresa, dizer qual a situação realmente, trazer todos os colaboradores para a mesma situação, independente de cargo. Então, o grande desafio hoje, acredito que nesse momento, é você trazer essa coerência. É ser coerente nas suas atitudes para garantir legitimidade no seu modelo de decisão. E aí esse modelo de decisão é o que a gente vai realmente, quando passar tudo isso, que vai passar, está passando, as grandes vitórias, elas serão reconhecidas pela capacidade de legitimar uma decisão em função da crise. Então todos irão reconhecer você como um grande vencedor desse momento, porque você traz essa legitimidade no seu dia a dia. O seu colaborador, ele vai reconhecer você como um empreendedor de verdade. Ele vai reconhecer a expressão empreender vem do francês, aquele que corre risco. Ele vai entender que não foi só você que correu o risco, todos participaram desse risco. Todos venceram esse risco. E nesse contexto, a gente sempre tenta deixar uma mensagem de otimismo, independente de credo. Entenda? Independente de credo. É uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente
quando a gente está se deparando com essa situação, né, porque você tem que respeitar. Indiretamente, você tem que trabalhar a fortaleza, a sabedoria, a ciência, o conselho, o entendimento, a piedade e o temor a Deus. Então, a partir desses 7 dons, a gente traz a experiência, a base para legitimar um processo de decisão para enfrentar essa crise. Foi aí onde a gente mergulhou. A gente está conseguindo e vamos conseguir superar tudo isso que está acontecendo. Então, se eu posso... Bom, só para quem está chegando agora, né, a gente está conversando com o Anderson Fernandes, fundador da AF Consultoria, né, que vem trazendo para a gente esse discernimento referente aos desafios atuais dos empresários, né? Quais são esses desafios? Então, Anderson, aprofundando um pouco essa questão dos 7 dons do Espírito na gestão, digamos assim, ao enfrentar os desafios da crise, você poderia exemplificar de uma forma algum case, alguma situação ou algo particular, ou continuar a explicação que eu interrompi? Não, primeiro eu vou tentar fazer um link por cada dom, e eu acho que porque um case, a gente tem, porque são várias situações, né? Você recebe uma ligação do empreendedor dizendo, olha, eu vou fechar. Então você diz, cadê a coragem? Faltou a coragem. Então você tem que exercitar nesse empreendedor o dom da fortaleza. Você precisa encorajá-lo, porque você não vai poder estar com ele, ao lado dele, apesar dos meios, das mídias, do meio virtual, mas você não vai estar com ele toda hora ou toda distante. Então você tem que dar uma mensagem de muita fortaleza a partir da sua ciência. Mas você, enquanto especialista, enquanto mestre, enquanto doutor, enquanto especialista, você tem que reconhecer que a sua ciência perante o divino, ela sempre deverá ser completada. A revelação, quando Deus revela e o homem vai buscar a explicação na ciência, você vai buscar na ciência, na sua humilde ciência, o complemento do divino. E aí vem a questão do entendimento, o porquê disso tudo. O que aquele cliente que acabou de dizer, olha, vou botar todo mundo para fora, são 45 funcionários, e você tem que dizer, calma, e o cara dizer para você assim, calma, tu vai ter 50 mil para pagar minha folha? É muito fácil, Anderson, você falar da sua ciência. E eu não posso, tenho que respeitar o credo daquele empreendedor. Eu não posso ser invasivo. Eu tenho que ser motivador. Eu tenho que utilizar do bom conselho, outro dom do Espírito Santo, a virtude do bom conselho. Aconselhar a pessoa a trilhar o caminho do bem, fazer o bem, legitimar o seu poder de decisão. E aí você consegue encontrar dentro do contexto legal, aí vem a questão política, que a gente não pode ser omisso a toda essa realidade, a gente precisa contar com os nossos governantes, sim, a gente precisa cobrar dos governantes, sim, e eles estão dando as respostas à medida do possível, e as respostas que estão sendo dadas devemos aplicar na sua totalidade. Não podemos exercer a soberba nesse momento, em dizer, eu tenho dinheiro, eu vou pagar. Não, calma. Esse dinheiro que você talvez pagaria uma obrigação governamental, que poderia trazer a permanência do seu empregado por 2 meses, pense no seu colaborador. Pense na família que está tudo ali por trás precisando daquele salário. Porque com o governo, a gente não vai ser omisso, nem, não vamos ser desonestos e não pagar o governo. Mas vamos entender, dentro do processo de legitimidade, o processo de como trabalhar esse governo. Trabalhar com o governo, desculpa. E ter piedade. Porque quando eu tenho esse discernimento em dizer, em preservar o emprego,
e trabalhar, ter a capacidade de forma legítima de negociar com o meu governante, eu estou exercendo a piedade, mais um dom do Espírito Santo. Então, quando tudo isso, você entende não como um Deus que pune, um Deus que é severo, não, muito pelo contrário. Precisamos respeitar a situação, precisamos respeitar o divino. E quando eu digo temor a Deus é porque eu, enquanto cientista na minha área, eu digo, olha, existe um espaço para o divino, porque eu e minha ciência, a gente não consegue mais explicação para tudo isso que está acontecendo. E respeitando o credo de cada um. Então você trabalha o processo, eu gosto muito da pastoral do empreendedor, porque a gente não pode ser pastoral do empreendedor apenas para quem participa da igreja, não, muito pelo contrário. O empreendedorismo, ele é um grande desafio da nossa, hoje já é o 5º fator de produção numa economia. Então, o país que desenvolve empreendedorismo salva a economia. Então, quando você fala essa questão, o desafio de empreender, aquele que corre o risco, e aquele que suporta esse risco junto com o empreendedor, diga você, meu amigo, se você não tiver uma base divina, você não consegue. Então, um case de 45 empregados que nós conseguimos preservar o emprego, depois de muita luta com o empreendedor, provando que ele não ia ter prejuízo, da nossa indústria têxtil aqui da nossa região, com 20 dias, recebe o incentivo governamental para a produção de máscara. E está todo vapor a produção da empresa. Imagina se esse rapaz tem um custo de demitir 45 funcionários, rescisão, obrigação de FGTS. E aí, quando chegasse essa oportunidade de produzir as máscaras para vender para todo o Brasil, inclusive vende até para o estado da Bahia. Por quê? E cadê? Se a gente não tivesse essa habilidade suportado pelos dons do Espírito Santo, talvez a gente não conseguisse preservar 45 empregos. E aí você vai chegar ao empresário que diz, Anderson, eu estou numa situação muito boa, mas esse custo de oportunidade do governo, de eu pagar a folha através do governo, o que é que você acha? Eu vou ficar endividado? Não, você não vai ficar. E vai ficar endividado, mas você pega o dinheiro e vai honrar com os seus prestadores de serviço, que são empreendedores também, que estão na angústia de saber, será que eu vou receber o boleto da prestação de serviço? Será que eu vou ter condições de pagar a minha folha de pagamento porque o meu cliente... Então, através de toda essa parte de legitimidade, a gente consegue gerar fluxo de caixa para que a cadeia do empreendedor ela não seja tão danificada e assim o prejuízo local na comunidade seja realmente uma crise sem precedentes. Ô Anderson, nós temos uma pergunta e a gente vai ler para você, tá? Rapidinho. Renato está perguntando, e como você coloca e convence o seu cliente? Tem uma coisa muito interessante, que aí a parte de controladoria, ela trabalha muito focando a tangibilidade dos resultados. E tangibilidade de resultados é através de fluxo de caixa. Então, quando você prova ao cliente que ele não terá perda de fluxo de caixa, e sim uma manutenção, a estabilidade do fluxo de caixa, então você consegue realmente convencer o cliente. Não sei se foi claro aí, mas... Pode continuar. Porque uma das coisas, um desafio de controladoria, é a gente provar a tangibilidade das nossas ações. Então, quando você coloca um tema assim, o empreendedor e seus desafios atuais, um dos grandes desafios que nós temos nas empresas hoje é tangibilizar as nossas decisões. E o que é tangibilizar? É você trazer aquilo para o mundo real do empreendedorismo, que é a sobrevivência através, por exemplo, de um fluxo de caixa. Não tem como não sobreviver. Folha de pagamento, tira do fluxo de caixa. Né? Despesa, tira do fluxo de caixa. Imposto, tira do fluxo de caixa. E venda que vem reabastecer o fluxo de caixa, ela zerou. Ela não existe nesse momento. E se existe, a 30%. E a legitimidade. O que é a legitimidade? Um exemplo claro desse convencimento.
revisar os contratos de financiamento, de empréstimos, reduzir contratos de aluguéis. Tudo isso faz parte da legitimidade. É legal. Você não está sendo desonesto com ninguém. E precisa ser feito. Precisa ser feito. O empresário o empreendedor que, por exemplo, pode estar em crise nesse momento, não saber o que fazer, tem que buscar a legalidade de todas as suas relações. Ah, mas eu não tenho um contrato com ninguém, meus funcionários são todos clandestinos. Opa, a gente está falando da falta de coerência naquilo, no dia a dia dele. Então vai ficar cada vez mais difícil ele sobreviver nesse contexto, se ele não tem essa formalidade, esse nível de coerência em suas relações. Então, quanto mais... Aquilo que você falou no começo, né? Se ele planta a incoerência, se ele planta o problema, Isso. ele vai colher a incoerência, vai colher o problema. Isso. Se ele planta a solução, se ele planta a coerência, ele vai estar colhendo a solução, Isso. ele vai estar colhendo coerência. Isso. Então, quando a gente está falando dessa coerência, em termos científicos, eu estou falando de legitimidade. Em termos espirituais, eu posso estar falando dos 7 dons do Espírito Santo. Você vai buscar a construção. Eu entendo que cada dom é um tijolinho na construção dessa coerência. Então, ser empreendedor hoje é ser coerente, não ser perfeito. Temos que entender que nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. E o processo de coerência, a primeira parte do processo de coerência é você reconhecer que você não é perfeito. E que todos os dias você está em construção. Por isso da minha apresentação enquanto cristão em construção. Porque eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas a busca por essa perfeição, ela perpassa primeiramente na sua atitude de reconhecer o como buscar essa coerência. E essa coerência, ela vem no olhar nos olhos do seu colaborador e dizer: teu salário hoje está completo, mas para o mês talvez não esteja. E o que é que nós vamos fazer juntos? O que é que nós vamos fazer? Porque é um desafio mútuo. Não é um desafio isolado apenas do empreendedor. Então, acho que o principal desafio, desde o dia que você me convidou, Andrei, para fazer parte desse projeto aqui, eu tentei elencar diversos desafios, mas eu só vejo um grande desafio, que é justamente a construção dessa coerência. E você acredita que até o gerente do banco percebe essa coerência? Quando você vai lá pedir um empréstimo, porque temos que pedir o crédito, temos que recorrer à instituição financeira. Muitos empreendedores precisam. Então, quando o gerente de banco, e a gente tem vários contatos, ele diz: Anderson, essa informação aqui a gente sabe que não está certa. Eu disse: então nem avalie, porque se não está certa, você vai prejudicar meu cliente com uma taxa de juros maior. Entende? Então, você volta para o cliente e como a gente trabalha também com contabilidade, né, a gente tem que ter essa coerência nos números. Existe a parte fiscal, a parte não fiscal das empresas, essa busca sempre está pagando menos imposto. Muitas vezes a gente está amadurecendo muito para pagar menos imposto de forma lícita, ou seja, olha lá novamente a questão da legitimidade. Ser legítimo na decisão de ser na hora de recolher os impostos. Porque a legislação brasileira permite, e por que a gente não faz? Por que a gente não busca quais são as melhores alternativas? Porque todas as vezes que buscamos a melhor situação tributária para o nosso negócio, nós estamos produzindo informação coerente que vai chegar lá no banco. Aí o gerente vai avaliar a sua movimentação bancária com os dados apresentados. Isso é ciência. Isso é ciência. Agora, eu tenho que ter o discernimento, a coerência para dizer: não, vamos apresentar, porque quanto mais for distorcida a informação, maior o risco bancário e maior vem a taxa de juros.
Então você acha que conseguiu um empréstimo agora bom, mas na verdade você conseguiu estar fazendo um péssimo negócio. Então, aí hoje no próprio Instagram você aparece em diversas fintechs, né, que são empresas autorizadas pelo Banco Central, empresas de pequeno porte, que podem estar trabalhando essa parte financeira, enquanto o mercado está com juros de 0,9, 0,8, elas representam 1,5, 1,6, 1,8. Aí elas fazem assim, o dinheiro aqui é mais fácil para você. Mas qual o custo financeiro disso lá na frente? Então, quando a gente está falando, principalmente dessa abordagem de controladoria, hoje o papel da controladoria nada mais é do que produzir informação para tomada de decisão. Então, cada vez mais a gente percebe uma evolução nesse processo, não é? Por exemplo, de 2006, acho que 2008 para cá, foi a minha última pós-graduação em controladoria, então a gente está falando de quantos anos já? Quase 14, 15 anos aí. Quantos especialistas eu tenho em controladoria hoje pelo Brasil? As empresas estão buscando, as empresas estão fazendo a sua parte. O empreendedorismo brasileiro cresce muito, mas ele tem um espaço muito forte ainda para a questão de controladoria, justamente na produção e da utilização dessa informação. Então, não sei se eu estou sendo muito científico, ou estou sendo muito... Você, por favor, me regule para não fugir muito o nosso contexto. Acredito que dentro da proposta você está super bem dimensionado, okay, digamos assim. Né? Para que a gente possa dar um entendimento, até porque o aspecto do qual você está abordando, ele vai se encaixar do micro, pequeno, médio e grande empreendedor que está nos escutando agora. Então, esse comportamental, ele está se encaixando para todos. E é aquela situação, é uma questão, as lives, elas vêm justamente para propor conhecimento, propor ensinamento. Então, está dentro daquilo que a gente pediu mesmo. Ah, que bacana. Então, um outro aspecto, André, que vem trabalhar muito forte essa questão da coerência, é uma coisa que nós trabalhamos muito nas empresas, que são as restrições. A gente precisa reconhecer os nossos limites. Quais são os meus limites financeiros, os meus limites operacionais, os meus limites pessoais, não é? De que forma a gente precisa reconhecer esses limites? Você vai trabalhando nesse contexto, muitas vezes, e é engraçado porque tem empreendedor que deve mais 3, 4, 5 vezes do que o seu faturamento mensal, por exemplo. Por quê? Porque ele não reconhece as suas limitações, as suas restrições. E o que é reconhecer minhas restrições? É restringir minha criatividade? É restringir o ato de empreender? Não. É dar cada passo com risco calculado. A gente tem que ter muito cuidado enquanto controladoria, enquanto suporte no cliente, porque também você não pode castrar a criatividade, mas também você não pode, de certa forma, abrir a porteira, porque às vezes você sabe que o negócio lá na frente vai se prejudicar. Então, quando a gente traz esse segundo aspecto das restrições, como é que eu conheço? De que forma eu vou conhecer minhas restrições? Com informação do meu negócio. O fluxo de caixa. Não precisa de muita ciência, não. Não precisa de muita ciência. Empreender no Brasil, ele torna-se complexo, muitas vezes por um arcabouço legal, tributário, esses órgãos, prefeitura, secretarias, colocam muita pressão nos empreendimentos, mas o dia a dia da gente não tem outra saída. Entrou quanto, saiu quanto e sobrou quanto. Isso é o nosso salário. Então, a principal restrição do negócio, a restrição, um outro patamar, é você ter o entendimento. É você entender o que você pode fazer realmente. Aonde você pode chegar. Porque tem muita gente que está numa situação hoje muito ruim, porque nunca pensou naquilo, qual eram as minhas restrições. E eu não estou dizendo, não confundam restrição com sobrevivência.
Porque desde 2012, 2013, nós estamos em crise. Por favor, né? 85% das nossas empresas, elas sobrevivem do cheque especial, com juros extremamente abusivos. Mas é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Nós não podemos condenar o empreendedor pelo seu nível de endividamento, mas nós podemos não condenar, mas suportar esse empreendedor ao entendimento das suas restrições. Porque a partir dessas restrições, você traz um novo olhar do negócio. Eu acho que tem muito empreendedor hoje dizendo assim, cara, se eu tivesse poupado lá atrás, eu não estaria tão sufocado. Verdade. Se eu não tivesse pensado em separar 10% do meu faturamento, que hoje foi R$1.000, amanhã pode ser 20, amanhã pode ser, sabe? Essa capacidade de reconhecer as restrições, ela vai trazer essa tomada de decisão mais qualificada, sabe? E a gente da controladoria, muitas vezes, até o pessoal está participando, alguns colaboradores nossos, aproveito para mandar um abraço a todo mundo. Né? A pergunta de Renata aqui, bem interessante, Andrei. Sim, Renata, boa pergunta a sua, mas em relação a isso, Renata, é justamente isso. Você precisa trazer qual o suporte. Veja, você tem uma restrição, será que você vai trabalhar essa questão da instituição financeira agora? Será que você vai minimizar o impacto do fluxo de caixa pela recontratação, pela renegociação com todos os seus parceiros e empreendedores? Então, entenda que nesse momento, para a gente voltar a minimizar esse impacto do fluxo de caixa, nós precisamos nos reconstruir. E todos que estão ao nosso lado, eles precisam ser reconstruídos também. E o nosso poder de convencimento, eu estou exaurindo bastante essa questão, mas é porque, para mim, é o grande tema da nossa conversa, é a questão da coerência. E a restrição, você saber onde você pode ir durante todo esse tempo, vai permitir que você construa também essa coerência. Certo? Ok, perfeito. Tranquilo? Tranquilo, vamos em frente. Então, outro aspecto que nós trabalhamos bastante nessa situação é a nossa disponibilidade enquanto prestador de serviço. Não existiu sábado, domingo, não existiu. Tivemos até 2 feriados no período, dia 21 de abril e dia 1º de maio. Nós trabalhamos suportando decisões dos nossos clientes. Então, quando você traz essa situação, você traz uma disponibilidade a mais ao seu cliente. Você precisa estar disponível. Não importa a hora. Você precisa estar disponível. Quando você traz essa questão dessa disponibilidade, vai exigir da gente também uma comunicação melhor com o nosso cliente. O home office veio provar para a gente que, por exemplo, no dia eu tinha 2 reuniões, e home office eu estou aumentando a probabilidade para 3, 4 reuniões. E aí, a problemática da reconstrução, não é? Que não é fácil, é você realmente trabalhar caso a caso e entender quais são as ameaças e oportunidades, as restrições, e de que forma legal você pode reconstruir o seu negócio e os seus relacionamentos. Diga você, a sugestão que eu posso lhe dar, a experiência prática que a gente está tendo aqui, a primeira parte é a parte legal, são os contratos. Vão nos contratos. A reconstrução, ela começa pelas relações contratuais. É reunião todos os dias, né? Toda hora, todo momento. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Essa reconstrução, ela vai primeiro pela parte da legalidade. Porque a partir... Agora,
se eu não tenho um contrato com ninguém, aí começa a complicar, porque a hora de evocar o direito está agora. Não é? E os dados da retomada, né? Eu estou vendo algumas perguntas aqui, André, eu estou tentando encaixar como se fosse um repentista. As pessoas estão perguntando e eu estou tentando encaixar numa resposta só, tá certo? Tá, ok. Tá, eu vou tentar aqui, não é? Por exemplo, quando a gente fala da renovação dos contratos, aí todo mundo diz, não, vamos renovar os contratos, vamos rever os contratos para os próximos 60 dias. Aí você tem que ter acessibilidade se o seu negócio, após 60 dias, se realmente a gente vai conseguir superar esses 60 dias, você tem que ter uma visão contingencial e dizer assim, olha, os meus contratos, beleza, a gente vai rever 60 dias, mas deixe margem para 30, para 90 e 120. Porque a retomada está todo mundo junto, você não está sozinho nisso. Então a problemática da reconstrução é que você tem que entender que você não está sozinho nesse ambiente. Você não é só, você faz parte de uma cadeia. Você tem fornecedor que, para produzir seu produto, está esperando o boleto do seu o pagamento do seu boleto. E tem cliente que vai precisar do seu produto, que não vai poder lhe pagar. E você está com a matéria-prima estocada em casa. Ou você devolveu a matéria-prima para o seu fornecedor para diminuir a dívida. Então, quando você traz toda essa problemática da reconstrução, eu concordo com vocês, porque nós estamos trabalhando isso nada mais, nada menos que aproximadamente em 45 empresas. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Agora, precisamos ter, né? Precisamos ter o dom da fortaleza, da coragem para perguntar, para pedir. Ser humilde em pedir. É outra situação. Não é porque você, há 2 meses atrás, você tinha um fornecedor nas mãos, que você pintava e bordava com um fornecedor, e hoje você ficou sem condição de pagar a sua matéria-prima. Você precisa reconhecer que ele faz parte da sua cadeia produtiva. Então você vai ter que voltar para ele. Vai ter que se voltar para ele. Vai ter que renegociar com ele. Você vai ter que negociar com o seu cliente lá na frente. E todo mundo da cadeia tem que entender. Nós estamos trabalhando com uma tese agora de contratos multilaterais. O que são esses contratos multilaterais? Você não pode só trabalhar em função de um fornecedor. Vai ter contratos que você vai trabalhar você, fornecedor e cliente. Né? A grande sacada aqui no escritório para alguns clientes, a gente está tratando isso. Você vai ter contratos multilaterais. Você vai trabalhar o fornecedor da matéria-prima e você vai trabalhar também seu cliente. Porque quando o seu cliente puder pagar, você vai pagar o fornecedor de matéria-prima e vocês três vão estar sendo reconstruídos ao mesmo tempo. Acima de tudo, é uma operação que é a famosa operação casada, não é? Que traz justamente esse subsídio de que a cadeia se alimenta de acordo com a dinâmica própria. Isso. Então, quem está com muita dificuldade de reconstrução, tente essa alternativa. Procure seu cliente, procure seu principal fornecedor. Crie essas obrigações. Não faça nada de forma... não deixe essa coisa na informalidade. Isso vai acontecer muito com essa parte de questão produtiva. E, de fato, eu concordo que aí vem a questão da humildade, da humanidade, de reconhecer que nós precisamos um dos outros. Isso é piedade, gente. Isso é outro dom do Espírito Santo. Isso é piedade. Então, quando você exercita essa possibilidade da reconstrução multilateral, você vai entender que, da mesma forma que você tem os desafios, o seu fornecedor tem um desafio, o seu cliente tem um desafio. E vou dizer a você as experiências que eu tenho.
Nós temos alguns clientes que não entraram em crise financeira porque sempre foram muito organizados nesse momento. Mas é impressionante o nível de entendimento dessa situação, de explorar o fornecedor, de não ganhar em cima do cliente. Sabe, é uma das coisas que a gente está trabalhando muito, porque quando isso passar, os verdadeiros parceiros vão aparecer. Eles vão emergir na dificuldade. E vão criar relações mais duradouras, mais confiáveis. Né? Então, você tem essa situação do empírico, do teologal, do filosófico e do científico. Eu estou falando as quatro estruturas do conhecimento universal. Se nesse momento a gente não se voltar para a nossa origem, reconhecer os nossos princípios enquanto pessoas, se a gente não entender que existe um Deus que está nos revelando todos os dias, sempre, alguma coisa, independente do seu credo, entenda, né, Andrei, assim, independente do credo, você precisa ter essa noção que o divino, ele revela para você. E o seu filosófico, ele vai trazer uma perspectiva crítica a esse momento, e que você vai buscar respostas na ciência, que você muitas vezes não vai ter resposta. Aí você se volta à revelação. E a partir dessa revelação é que você se reconstrói. Olhe nos olhos do seu fornecedor. Olhe nos olhos do seu colaborador. Talvez ele esteja passando muita necessidade mais do que você. Ou você está passando mais necessidade do que ele, espiritualmente falando, sabia? Você pode estar com sua despensa cheia, mas espiritualmente você está acabado. Você está preocupado. E seu colaborador está seguro que tudo isso vai passar. Ele tem uma base espiritual melhor do que a sua, independente de credo. E no nosso caso, Andrei, eu queria fazer um registro, aí falta 10 minutos aí para acabar a live, não sei se você me corrija aí, vá fazer, senão eu falo demais. Perfeito, a gente vamos concluindo, porque a gente Não já é? está perto de concluir mesmo. Isso, então, quando a gente traz, aí vem uma experiência, credo particular meu, né? Que é a questão do Santo Rosário. Então quando você vai tomando, construindo, reconstruindo, você pode estar precisando do seu analista, do seu psicólogo, através de um meio virtual aqui, conversando, e você vai se reconstruir. Eu preciso do Rosário. Então, eu não posso dizer o que é certo, o que é errado nesse momento. O que eu posso deixar claro para vocês é que a construção dessa coerência, ela é extremamente necessário para o nosso dia a dia e sobrevivência dos nossos empreendimentos, e no principal empreendimento, que é a relação humana, porque uma relação humana não deixa de ser um empreendedorismo, se relacionar de forma humana. Ok? Ok. Aí, Andrei, não sei se você quer abrir algum espaço, quer fazer alguma pergunta, não sei se tem alguma coisa para responder, alguma coisa nesse sentido. Veja aí. Bom, nós temos aí um pouco de tempo e a gente precisa ir concluindo por causa da programação do Trezenário Online. A gente percebe que o grande desafio que você trouxe para a gente como resposta do empreendedor, do empresário nos tempos atuais, é justamente promover a mudança necessária para que ele possa, dentro do princípio que você trouxe para a gente, passar a plantar soluções, passar a plantar coerência, ter, acima de tudo, responsabilidade consigo próprio e com aqueles que estão ao seu redor. E, nesse cenário como um todo, a gente tem essa percepção de que o momento da colheita
ele vai chegar. Ou seja, tudo vai passar. E aí, aqueles que nesse momento estão plantando aquilo que vai servir para trazer o benefício geral, vão colher esse benefício. Mas os que não estão plantando dessa forma, os que estão dando valor a outros fins, vão colher também esses valores que estão plantando nesse momento. Eu acredito que essa série de lives para os empreendedores, né, não só da paróquia Nossa Senhora de Fátima, mas no contexto geral, né, a gente vem trazendo essa amarração. Né? Nossa primeira live trazia justamente esse tema, a espiritualidade na crise. Padre Paulo contribuiu com a gente justamente para preparar esse cenário da espiritualidade. E aí a gente vem tendo essa série de lives, hoje com você, né, trazendo também esse contexto. O contexto do comportamento do empreendedor nesse segmento. Do comportamento do empreendedor como fonte de busca da solução. Solução essa que não vai ser de curto prazo, mas virá. Né? Dentre todos esses aspectos que você vem colocando, Anderson, a gente, eu sei que você já falou bastante assim nesse sentido da questão da esperança, mas 3 minutinhos para uma palavra final, uma mensagem para os nossos empreendedores, né, para a gente poder estar dando realmente a parte final dessa live nossa. Tá, eu só vou pedir a você 3 minutos para falar. Eu só preciso de mais 2 minutinhos bem rapidinho para eu acrescentar alguma coisa. Vou lhe responder, vou dar. Eu acho que a esperança, essa semana a Patrícia veio fazer comigo uma reflexão bem interessante sobre o termo esperança, né? O termo esperança não é um termo de acomodação, é uma ação, né? Até aproveito para mandar um grande abraço, um beijo para ela, os meninos também estão me assistindo, né? E a esperança, ela é, de fato, uma ação. Ela não é uma acomodação. A esperança ela não pode ser confundida com mergulhar em crise, se afogar na crise. A esperança ela deve ser dita como ação. Todos os dias mantenha sua disciplina. 8 horas da manhã, 12, pare para almoçar, 1h30, volte e vá até as 18h30, 19 horas, conforme sua empresa trabalhava. Se for necessário, vá até mais. Se for necessário. Se for feriado, se não tem feriado. Precisamos ter a disciplina. O empreendedor ele precisa trazer essa dinâmica traduzida na esperança, ou a esperança traduzida na sua própria dinâmica. É fazer o que tem que ser feito todos os dias. Um dos nossos executivos aqui, que está até acompanhando o Rodrigo, aproveito para mandar um abraço. A gente tentou se falar hoje umas 3, 4 vezes. Ele disse, amanhã de noite a gente se fala. Veja, um executivo. Ele não tem... Tá certo? Agora só um minutinho para dizer uma coisa a você. Né? Aproveitar. Tá. Uma das coisas que a gente também tem que exercitar, né, nesse momento de crise é também dizer às pessoas que a gente ama. Né? E aproveito para dizer que eu lhe amo. Eu te amo também. Estou morrendo de saudade de vocês. Deixa eu só falar uma coisa. A live vai cair. Tá bom. A gente queria dizer que agora às 19 horas a gente vai ficar com a Hora Santa, que é do nossa programação da pastoral litúrgica, tá? E dizer o quanto foi importante estar lhe escutando como um grande professor que você é, como um grande amigo, irmão que você é. Para aqueles que não viram a apresentação, Anderson é meu irmão também, não é? Eu queria agradecer mais uma vez, de coração, o aceite do convite, não é? Dizer que dia 11 de maio, a gente está de volta com a nova live. Vocês vão acompanhar aí nas redes sociais da paróquia.
E um beijão para todos vocês. Valeu, Anderson. Muito obrigado, viu? Tchau, um abraço. Obrigado a todos que acompanharam também. Alunos, clientes, um abraço, forte abraço. Valeu.